Mauro Está no ar. Samuel. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado, tudo à sua disposição para você acompanhar os nossos trabalhos de hoje, a nossa jornada, até 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também, interaja pelo WhatsApp 973350038 é o número, de novo, 973350038. Pelo WhatsApp você faz perguntas aqui aos nossos entrevistados de hoje. 12:01, pessoal, eu sou o Mauro Friesman, é quinta-feira, você conhece o nosso espaço por aqui, sempre para gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab, advogados associados. Vamos conhecer, então, os nossos convidados de hoje. Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o Tribunal de Contas da União, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Júlio, boa tarde, muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Boa tarde a você, aos participantes do programa, a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui novamente com vocês. Também com a gente nessa jornada de hoje, a doutora Cláudia Luna, advogada, ela é diretora da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, ABMCJ, aqui da Seccional São Paulo. Tudo bem, doutora Cláudia Luna? Bem-vinda mais uma vez, obrigado por colaborar sempre com a gente. Muito obrigada, já estava com saudades, viu? Boa tarde a todas as pessoas que estão aí compartilhando com a gente esse programa e aos colegas que estão hoje também reunidos para esse debate. Obrigado pela presença. Também com a gente, a professora Roseli Fishman, expert Unesco para a Coalizão de Cidades contra Racismo, Discriminação e Xenofobia. Professora Roseli Fishman, professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Professora, bem-vinda mais uma vez com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos e todas, a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigada pela honra de mais uma vez participar. E o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, uma das apoiadoras aqui do programa Gente do MPD que Fala todas as quintas-feiras. Dr. Gouveia, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer estar aqui, principalmente muito bem acompanhado pelos colegas de mesa redonda inexistente aqui virtual. Prazer. Vamos lá. 12:04, nosso primeiro assunto de hoje. Finalmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou ontem os primeiros resultados do novo censo demográfico. Os dados mostram que o Brasil tem mais de 203 milhões de habitantes. O aumento populacional foi menor que o esperado. O IBGE revelou que 44,8% dos 5.570 municípios brasileiros tem até 10 mil habitantes, o que representa apenas 6,3% da população total. E, por outro lado, 115.640.000 brasileiros, ou seja, quase 56% do total da população, residem em apenas 319 municípios. Tem muitos dados, né, para serem analisados, muita coisa ainda para ser divulgada pelo IBGE. Doutor Júlio, temos um censo agora para a gente chamar de nosso, afinal de contas era muito esperado, tem surpresa aí, uma população que a gente não esperava, tinha gente com um número na cabeça em 220, 230 milhões de pessoas e são 203 milhões de brasileiros. O importante é que a gente precisa ter esse norte aí para a definição de políticas públicas, até para as empresas também apontarem os seus investimentos, né? Importantíssimo, né? Graças a Deus conseguimos concluir o censo. Foi uma surpresa, né? Embora com toda a dificuldade de realização do censo, né? Dificuldade orçamentária, que requereu até a intervenção do Supremo Tribunal Federal para determinar a alocação de recursos.
mas ele foi concluído, e com esse resultado surpreendente de que o crescimento da população brasileira está desacelerando mais do que se esperava, né? Se estimava aí já há muito tempo que a gente tinha passado de 210, 215, 220, e veio essa população de 203 milhões. Fundamental para dimensionar políticas públicas, para alocar recursos, para saber onde estão as pessoas, onde estão as crianças, onde estão os idosos, né? E que políticas públicas serão necessárias para essas pessoas. Surpreendente também o número de cidades aí abaixo de 10 mil habitantes. Eu acho que isso é uma questão que o Brasil precisa discutir, a viabilidade de municípios com a população tão pequena. Eu já estive no Japão, eles fizeram, lá também tem um problema demográfico, né, de redução de população, e eles criaram um programa lá de incentivo para as pequenas cidades se fundirem. E a gente deveria pensar em algo assim: as cidades, à medida que elas se fundem, elas têm sinergia, redução de gastos administrativos, e pode-se pensar em algo como cidades se unirem, vão ter acesso a uma quantidade maior de recursos federais, enfim, algum tipo de ajuda que seja um incentivo porque hoje o incentivo é o contrário, é criar municípios para criar câmaras de vereadores e mais cargos públicos e mais administração. A gente precisava inverter essa lógica para a gente ter mais eficiência no gasto público. Doutor Gouveia, vamos repercutir pelo aspecto da saúde. Menos gente nascendo, mas a expectativa de vida aumentando, as pessoas vivendo mais, enfrentando mais problemas de saúde, em razão, muitas vezes, da falta de acesso. Quais são os desafios? Bom, Mauro, na verdade, tem algumas questões que talvez nós até soubéssemos, mas não prestávamos atenção. O número de nascidos vivos tem diminuído. Eu me lembro, talvez uns 15, 20 anos, a gente falava em 3 milhões de nascimentos no Brasil, né? E era um número, assim, cabalístico, um número que a gente considerava para várias decisões, inclusive de saúde pública. Programa de triagem neonatal, por exemplo. Aliás, ontem foi o dia de homenagem à fenilcetonúria, que é uma das doenças detectadas no teste do pezinho, dia 28 de junho. É muito importante esse teste, porque ele, em 48 horas, pode verificar se uma criança tem ou não essa doença, que é uma doença genética, um erro inato do metabolismo, e caso tenha, a pessoa pode até ter uma vida normal, desde que diagnosticada precocemente, e aí vai ter acesso a uma terapia adequada, com a isenção daquele aminoácido que ele não metaboliza. Mas, considerando, a gente tinha, então, um decréscimo do número de nascimentos, então, de 3 milhões, hoje a gente fala em 2 milhões e 600 mil, já é um fato. Outra informação importante, e aí, diferentemente do que você apontou, a gente, de fato, tinha um aumento da expectativa de vida até antes do Covid. Por ocasião do Covid, houve um estudo do IPEA mostrando que de 2019 para agora, 2022, houve uma queda de 4,4 anos na expectativa de vida. Ou seja, o brasileiro saiu de 76,6 para 72,2 anos de expectativa média de vida. E por que muitas pessoas em idade produtiva, ainda jovens adultos, acabaram morrendo por conta da pandemia? Foi, de fato, um golpe muito duro na questão aqui da população brasileira. Muitos casais deixaram de ter seus filhos, ou, na verdade, postergaram a ideia de gravidez, e isso, obviamente, vai trazer um custo enorme para a Previdência, que é uma discussão, e aí acho que vale a pena até a reflexão que o doutor Júlio Marcelo trouxe. A gente tem que pensar nesse aspecto, tem que pensar, essa seria a proposta dele, é excelente, inclusive, já para ajudar a tão sonhada reforma administrativa, que é mais do que necessária. Se a gente quer trabalhar na melhoria das condições do Brasil, tem que pensar não só na reforma tributária, mas a reforma administrativa é essencial. E aqui eu acho que tem vários outros aspectos. A questão das doenças crônicas não transmissíveis, que ficaram, de fato, relegadas ao esquecimento, a um segundo plano. Então, como você trouxe na sua questão, a gente tem, sim, um impacto em saúde pública muito grande, com aquilo que deixou de ser monitorado, com aquilo que deixou de ser verificado. Então, a população, sim, vai envelhecer mais, desses que foram os sobreviventes do Covid,
vão ter um custo maior, ainda mais pela falta de monitoramento de certas doenças crônicas durante esse período. E aí a gente vê as filas aumentando para consultas na área de oncologia, em várias áreas que a gente pode citar depois. Essa sua fala final, doutor Gouveia, ela talvez traga para um terceiro ponto, né? O primeiro ponto, que o senhor citou a questão de muitas pessoas que morreram durante o período da Covid. O segundo ponto, os casais postergando a gestação. E o terceiro ponto, as pessoas que tiveram Covid, que estão com sequelas e que podem ter a vida mais comprometida daqui para frente, uma morte precoce, né? Diminuindo a expectativa de vida. E esse é um ponto que a gente ainda não tem nem como lidar de uma forma completa, porque muitas dessas sequelas ou dessas situações estão sendo descobertas agora. A gente está aprendendo à medida que se avança. Então, acho que ainda vai ter muito estudo, alguns desfechos que vão ser encontrados a partir de agora, exatamente nessa situação com os pacientes de Covid, que acabaram desenvolvendo outras situações que obviamente, vão determinar uma atenção maior por parte do Estado, né? Professora Roseli Fishman, esse tema aqui do censo demográfico, claro, ninguém gosta de falar de guerra, nada justifica a guerra no momento em que a gente vive hoje, embora a gente veja isso aí mundo afora, mas eu vou fazer a analogia com a guerra no sentido do seguinte: quando você numa guerra, você não tem as informações a respeito do inimigo, a luta fica um pouco complicada. E era isso que a gente enfrentava quando a gente não tinha aí os dados atualizados do censo, porque se você não sabe os problemas a serem enfrentados, você não vai conseguir elaborar as políticas públicas. Ou seja, é uma guerra a ser enfrentada também. Será que agora a gente vai conseguir, ou esses dados ainda deixam a desejar? Então, eu acredito que a fala do doutor Carlos Eduardo, do doutor Júlio Marcelo, foram excelentes, sabe? No sentido de indicar que, mesmo que sejam precários esses dados, eles já nos ajudam, né? Nossos últimos dados de censo são de 2010 e muita coisa aconteceu. Então, nós temos pelo menos uma base para trabalhar, falar do caso da educação, né, que é a área que eu atuo, para poder pensar as políticas públicas de educação, pensar toda a questão do atendimento universal mesmo, principalmente na parte obrigatória, né, dos 5, 6 aos 14 anos, né? Então, tudo isso é extremamente importante, a questão de expansão de vagas na universidade. Agora, com o detalhamento que virá, né, nós esperamos em relação aos diferentes grupos. Eu penso, por exemplo, na questão dos indígenas, né, no Brasil, que ela é extremamente complexa, né, diversificada. Nós temos as questões na Amazônia, ali na região norte como um todo, centro-oeste, mas existem aqueles que estão em situação urbana, né, e que precisam de um atendimento específico também. Então, toda essa possibilidade de conhecimento melhor da população é muito importante, porque vai nos propiciar, sem dúvida, a possibilidade de um atendimento melhor nas diversas áreas. Mas eu penso na precariedade dos dados, pelas dificuldades, né, que aconteceram, como é que nós vamos trabalhar, né, de alguma forma, sempre tendo aí uma margem de erro para se pensar o que não acontecia antes em relação aos censos, né? Mas é importante, sim, é muito importante que esteja aí. Doutora Cláudia Luna, sua percepção sobre os dados do Censo Demográfico 2022. Mauro, eu acho que ela não está, deve ter tido algum problema com a conexão, mas eu até queria aproveitar, eu acho que a gente tem aqui alguns pontos bem importantes. Esse das doenças crônicas não transmissíveis e doenças diversas que não foram monitoradas já são um ponto de atenção. Acho que para a saúde pública, o Ministério da Saúde está tentando desenvolver alguns projetos dentro de um acordo assinado na Cúpula das Américas em julho de 2022, nos Estados Unidos, em que o Brasil e mais 14 países firmaram esse acordo, usando a saúde como um dos eixos até de promoção, propulsão da economia em vários aspectos. E o segundo, eu acho que a ideia do Dr. Marcelo, da questão da fusão das cidades abaixo de 10 mil, isso é importantíssimo. Eu realmente gostei bastante, acho que a gente deveria levantar essa bandeira junto ao Congresso, inclusive, onde mais for possível, porque é necessário. Todo mundo finge que não existe o problema, mas
reforma administrativa é mais do que urgente. E nada como você enxugar a máquina do Estado para buscar eficiência, otimizar recursos e fazer aquilo que, de fato, faz sentido, né, para a população, porque é o cidadão que paga a conta no final. Meio-dia 16, programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira. Este é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela AltV, por imagens, a TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Mudando a página por aqui para falar que pela primeira vez a Universidade de São Paulo entrou no top 100 de melhores instituições de ensino do mundo, segundo a 20ª edição do QS World University, um dos mais respeitados rankings universitários do mundo. A USP aparece agora na posição 85, saltando 30 degraus em relação à lista do ano passado e é líder na América Latina. O bom desempenho é explicado pelo aumento na empregabilidade dos ex-alunos e pela melhora na reputação internacional da instituição. Assunto aqui para a gente começar com a professora Roseli Fishman, que é professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, forjada na USP. Sua percepção agora sobre isso, professora, e um desafio que a gente tem que olhar, a notícia é excelente, evidentemente, mas a gente tem que olhar também o seguinte, né? Aquela inversão de valores que a gente tem, de que os mais ricos, que são aqueles que estão na Universidade de São Paulo, evidentemente, tiveram as melhores possibilidades de preparo para poder chegar lá. E a gente tem que colocar, evidentemente, os mais pobres na universidade pública. Então, Mauro, essa notícia ela vem nos dando assim uma grande alegria, um grande orgulho, eu acredito não só para a Universidade de São Paulo, como para o Brasil como um todo, porque foi muito difícil, né, de conseguir uma universidade brasileira que ficasse dentro desse padrão aí das 100 melhores, né, e obviamente o reitor da USP, né, deu uma entrevista muito interessante ao próprio jornal da USP, dizendo que o objetivo não é entrar nesses rankings, né? Não é você estar numa boa colocação, é fazer um bom trabalho. Então, essa boa colocação ela é um resultado do trabalho que vem sendo feito na universidade, mas o que eu acho interessante no seu comentário, veja, é que justamente nos últimos anos, digamos assim, tem aí uma década mais ou menos, que a USP veio perseguindo a inclusão. Então, justamente melhorar a colocação assim que ela promove a inclusão, sabe? Então, isso é muito importante, porque começou primeiro entrando a possibilidade da chamada cota social, né? Então, atribuindo pontos específicos no processo seletivo, no vestibular, aos alunos oriundos das escolas públicas, que é um indicador justamente da origem social, não é único, mas é um indicador. E depois, mais recentemente agora, entrando também com cotas étnico-raciais. Então, em relação a indígenas, a população afrodescendente, né? Então, isso está em implantação na USP já agora há algum tempo. Esta nova reitoria criou, inclusive, uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, que é algo novo para a USP. Veja, em termos de Brasil, é preciso reconhecer, nós estamos atrasados como Universidade de São Paulo, né? Nesse sentido, mas a USP já vinha pensando há muito tempo, né? Mesmo eu participei de um grupo junto com a professora Kabengele Munanga, ele também ficou emérito uns dias depois da minha cerimônia, né, de professor emérito. Então, é interessante esse reconhecimento que nos chega numa luta que já vinha há muito tempo. Então, claro que ainda existe muito a ser feito, não é? Mas lá atrás, em 95, nós já pensávamos políticas públicas de inclusão, inclusive por uma provocação, né, como se diz aí academicamente, né, feita pelo professor Milton Santos, né, de saudosa memória. Então, essa busca já vem sendo feita e agora vem se intensificando, e, como eu digo, é muito auspicioso que acaba ocorrendo essa melhora, né, da nossa pontuação nesse momento. Eu mesmo participo, né, de grupos internacionais que fazem essa pontuação, que atribuem essa pontuação, são normalmente questionários que nos chegam individuais, que devem ser feitos sem consulta a qualquer pessoa, eles têm um caráter que é sigiloso, obviamente, mas vários itens entram nessa classificação, e um deles é quanto a universidade consegue ser inclusiva.
sabe, tanto no momento da entrada quanto na permanência, não é? Porque que o aluno possa entrar, não é uma coisa importante, mas que ele também permaneça, ou seja, por não ser discriminado internamente, né? Então, é importante que você diz que há muito a ser feito, mas eu diria que a USP vem caminhando bem, mais recentemente, e com uma história antiga que não era, digamos, tão destacada, mas que já existia em diferentes pontos, né? E eu espero que disso a gente possa ir para ainda melhor. Mas existe também, além dos pontos que você levantou, nessa questão mesmo do desempenho acadêmico, do nosso reconhecimento junto a outras instituições, né? E daquilo que a gente tem conseguido produzir em termos de inovações também. Os brasileiros, de uma maneira geral, ficam felizes, né, satisfeitos, orgulhosos da Universidade de São Paulo, em especial o paulista, né, a Universidade de São Paulo. Mas a gente tem que também levar em consideração, a despeito, né, de toda a situação, né, todo esse desempenho alcançado, a despeito de falta de verba, falta de recursos, daquilo que nada vai sem dinheiro, não é, professor? Então, é um cobertor curto que puxa dali para cobrir lá, e aí a Universidade de São Paulo vai superando esse desafio, que é a questão do dinheiro, né? Essa questão das verbas, eu te agradeço muitíssimo de trazer, porque isso é bastante sério, porque, digamos, o que é o grande destaque de uma universidade é a questão da pesquisa, e a questão da pesquisa ela é sempre vinculada a dois aspectos. Ela é vinculada ao ensino e ela é vinculada à prestação de serviços à comunidade, né? No sentido de você estender aquilo que você conquista como um direito de todos, né? Ninguém faz uma pesquisa para si mesmo, né? Ela tem que ser para o bem comum, né? E isto é o que deveria garantir verbas, e realmente nós temos tido uma diminuição de verbas muito grande do ponto de vista, inclusive, da própria USP, né? Eu diria que, por exemplo, a nossa FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que sempre apoiava muito a parte de pesquisa, mais recentemente vem apoiando muito iniciativas empresariais, né, de inovação, mas deixando as próprias universidades. Isso é uma coisa importante de ser pensada, assim como o CNPq, na última gestão federal, a CAPES, né, tiveram um corte de verbas absurdo. Então, a despeito de tudo isso, conseguimos, mas é preciso ter um apoio maior, sim. Muito obrigada, Mauro, por essa lembrança. Doutor Gouveia, sua percepção sobre esse reconhecimento da Universidade de São Paulo, você é formado na USP, né? Sou. Com grande honra, realmente foi um período muito bom. Eu acho que é um reconhecimento merecido, era importante. O Brasil, na verdade, já deveria estar no ranking há muito mais tempo. A gente tem excelentes escolas, excelentes universidades, mas eu acho que também a gente tem que olhar pelo outro lado. E aí o puxão de orelha vai exatamente para essa questão do papel, discussão do papel efetivo da universidade, da academia. E a gente acabou de sair de uma pandemia. A gente viu que a academia acabou apoiando fortemente essa reação em busca de soluções. Eu acho que tem que se tirar o chapéu, mas ainda falta muito. E eu trago a questão da própria área da saúde. Hoje, em diagnóstico, a gente acaba tendo, no Brasil, pelo menos acho que uns 4 a 5 centros de inovação espalhados pelo Brasil. A maioria deles ligados a alguma universidade e tudo mais. Mas falta, por exemplo, uma integração entre eles. Então, a primeira questão, as universidades não se falam entre si, primeiro ponto, e não falam com a indústria. Na verdade, essa conexão com a realidade do mercado, ela ainda tem muito a melhorar. Eu acho que falta, às vezes, você reconhecer, de fato, o que é a demanda do mercado, para estar conectado com essa realidade e trazer soluções cada vez mais apropriadas para o momento que o país vive, né? Para a região. Você tem características muito diferentes num Brasil continental como é o nosso, né? E com uma população menor do que se esperava mesmo, são mais de 200 milhões de habitantes. Então, acho que vale a pena esse ponto até de observação para o futuro. E aí eu, novamente, parabenizo a USP, que também criou uma pró-reitoria na área de inovação. Isso é fenomenal. Já estive lá discutindo projetos e projetos que vão fazer a diferença. Então, é importante que isso continue avançando a passos largos, seguindo o exemplo das áreas de excelência.
Dentro da Poli, nós temos, por exemplo, o GAESE, que é um grupo voltado para a automação, a tecnologia da informação, internet das coisas, e a ponto de fazer um curso conjunto, a Poli Engenharia com a USP Medicina. Eles têm cursos conjuntos de engenharia clínica, fazendo a aplicação, por exemplo, de automação, de TI, em área de saúde. E aí o Inova HC é um belo exemplo também para se saudar. Então, existem bons exemplos, acho que estamos no caminho certo, esse reconhecimento era importantíssimo para continuar avançando, e acho que vale o exemplo para outras universidades que também devem valorizar isso como um objetivo a ser alcançado, né? Então, fica aqui o meu recado. E essas outras universidades, a gente pode falar nas universidades particulares, né? A professora Roseli falou, ela destacou a questão das verbas para pesquisa. A gente sabe que essas verbas são a fundo perdido e a universidade privada não faz justamente porque o objetivo é o contrário, é o lucro, né? Não é colocar dinheiro em pesquisa. Existe algum trabalho de interlocução entre vocês, da CBDL, com a universidade particular, nesse sentido, para elaboração de pesquisas? Sim, aí eu cito, por exemplo, o caso da FGV, que tem um centro de excelência na área de saúde, o Dr. Gonzalo, por exemplo, faz parte dele, é o FGV Saúde, a professora Ana Maria Malik, hoje o Adriano Massuda, que fez parte do governo passado e também excelente produção científica. Esse é um exemplo de faculdade privada com alguns trabalhos fenomenais, com uma preocupação crescente para estar conectado com a realidade do país, um olhar para o programa de saúde pública, e assim existem outras. Porém, e aí, Mauro, eu trago o outro lado da moeda. Existem muitas faculdades de medicina que sequer têm um hospital-escola à disposição e que não têm uma preocupação tão grande com a qualidade do ensino dado e vão despejando, formando-os no mercado. E aí, gente que não tem, às vezes, sequer condição de atender um paciente básico, né? Então, existe uma preocupação não só com pesquisa, que tem que continuar aprimorando, cada vez mais conectada com a realidade e necessidade, mas existe outra questão, que é a questão curricular mesmo. Será que a gente está atendendo à necessidade? Será que a gente vai formar pessoas preparadas para esse novo momento que a gente está vivendo? Então, essa discussão, eu sei que a Associação Médica Brasileira está levando bem a sério e questionando, inclusive, muitas dessas faculdades que surgiram. E acho que aí até vale a pena a opinião do Dr. Júlio Marcelo na questão da verba pública que é concedida para essas faculdades, e aí muitas delas, obviamente, são uma concessão do serviço público, né, que é do Estado. A percepção, procurador Júlio. Antes de entrar nesse ponto que o doutor Carlos Eduardo colocou, eu queria colocar uma pimentinha na discussão, aproveitando dois pontos que você suscitou, Mauro. Você falou da inclusão, né, do fato de as universidades públicas terem uma predominância de alunos de classe média, média alta, porque têm mais condições de se prepararem para vestibulares muito concorridos. E falou também da necessidade de qualidade, né, das universidades. Parabéns à USP, que conseguiu dar esse salto, né, que outras universidades públicas possam fazer isso também. Eu acho que o Brasil devia discutir algo que é um tabu nas universidades públicas, que é ela ser inteiramente gratuita. Eu acho que isso é ruim para o Brasil. Eu acho que em vários países as universidades públicas não são necessariamente gratuitas, elas podem ter uma mensalidade, ainda que não seja uma mensalidade muito alta, porque não visam lucro, mas eu acho que, ao ter uma mensalidade, evidentemente o aluno carente ganharia bolsa de 100%, não precisaria pagar, o objetivo da inclusão não pode ser deixado de lado, mas esse aluno de classe média alta, esse aluno que tem renda, ele deveria pagar. E, ao pagar, ele se faria credor de qualidade que, muitas vezes, o aluno não tem condição de cobrar na universidade pública, a pontualidade, o compromisso de todos os docentes. Eu fiz 2 cursos na Universidade de Brasília, fiz ciência da computação, fiz direito, tive professores maravilhosos, mas tive professores também que eram uma profunda decepção,
e que a gente não podia fazer nada, porque parecia que eles estavam fazendo um favor para a gente de comparecer à sala de aula e dar aula porque era de graça, a gente não se sentia no direito, né, de cobrar qualidade, de cobrar presença, de cobrar cumprimento de horário, de cobrar assiduidade dos professores. Eu acho que se as universidades tivessem uma mensalidade para aqueles que podem pagar, não é para todo mundo, elas, primeiro, teriam uma nova fonte de arrecadação, melhoraria a questão da verba que você colocou, os alunos poderiam cobrar mais qualidade, seria um incentivo para a qualidade da universidade, uma forma de ter mais recursos, e com isso talvez a gente tivesse aí mais universidades entre as melhores do mundo. O doutor Carlos Eduardo estava falando das universidades privadas que se declaram sem fins lucrativos, né? Portanto, têm benefícios tributários em razão disso, e muitas vezes não entregam também qualidade na formação, e ele estava focando especificamente os médicos que são formados com cursos de medicina que não tem hospital-escola à disposição, que realmente tinha que ser um pré-requisito para aprovação do funcionamento do curso, né? Esse é um problema sério, realmente. O aumento do número de cursos de medicina tem preocupado o Conselho Federal de Medicina, a classe médica, não só por uma questão de mercado de trabalho, mas eu acho que fundamentalmente pela qualidade de formação, que sempre foi uma boa tradição do Brasil ter uma boa formação médica, né? Uma formação exigente. As escolas médicas, e as de São Paulo são um grande exemplo disso, são, né, a USP, a melhor faculdade de medicina do Brasil, são muito rigorosas na formação, né? A dificuldade não é só para entrar, é para concluir o curso, porque são muito exigentes. Então, é preciso ter algum mecanismo de cobrança de qualidade, né, de monitoramento e cobrança de qualidade dessas faculdades particulares que têm algum benefício tributário, que, portanto, estão sendo custeadas também com recursos públicos. Vou explicar um pouquinho mais esse assunto com a professora Roseli Fishman e talvez também aquela possibilidade, o doutor Júlio destacou essa questão da eventual mensalidade para quem pode, mas aquela abertura, isso acontece em alguns países, de ex-alunos das universidades que fazem as suas contribuições voluntariamente, né, para a manutenção daquela instituição pelas quais eles passaram e se formaram, né? E uma abertura, inclusive, não só para a universidade pública, para esse tipo de doação, mas para a escola fundamental, para a escola média, pública, também ter. Agora, e com todo evidentemente, um rigor, né? Porque na hora que o dinheiro particular entra no caixa do governo, precisa ver se o dinheiro vai realmente, de fato, né, com esse objetivo, né, professor? Assim, eu acredito que existe um pequeno equívoco, né, que geralmente ocorre ao se advogar a ideia de mensalidade nas escolas, nas universidades públicas, porque o maior custo não é o ensino, né? Isso já foram feitos estudos que, se houvesse uma cobrança, isso não resolveria o que é o grande custo. O grande custo é a pesquisa, o que traz a excelência é a pesquisa. Então, isso que você fala, né, Mauro, é interessante, a ideia do envolvimento dos ex-alunos, né? A USP começou recentemente também com todo um movimento, né, que eles chamam, né, de alumni, né, ou alumni, como se diz também lá fora, que é essa coisa de você poder envolver, né, por exemplo, no conselho universitário, isso estatutariamente, há um assento reservado a um ex-aluno. E isso nunca foi uma coisa trabalhada, politizada internamente, né, ou academicamente, como poderia, né? Então, me parece que isso é uma coisa interessante, pensar todos aqueles que já saíram, como podem, de alguma forma, né, devolver, né, pagar, né, entre aspas, né, ter essa possibilidade de alguma forma contribuir. Eu acho que isso é muito mais interessante, né, porque você tem outro tipo de compromisso, né, gera uma cultura, inclusive, de comunidade mesmo, né, e que pode ajudar. Me parece que dentro do Brasil, a questão de cobrança de mensalidade, ela tenderia a se tornar ainda mais elitista, né? E é muito mais interessante pensar os mecanismos de inclusão. E sempre lembrar que o grande custo é, de fato, a pesquisa, né? Que é o que pode trazer inovação, é o que pode trazer um engrandecimento mesmo da universidade. Com todo respeito à opinião do professor Júlio Marcelo, claro.
25 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pessoal, vamos fazer uma pausa breve, aqui para um intervalo, um golinho de água para cada um, e aí a gente volta daqui 30 segundos com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta com o programa Gente que Fala, dada aqui a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa. Eu quero aproveitar e conversar com você que nos acompanha, que nos assiste, você que é empresário, executivo, representante de qualquer entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado. Faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, faça como o Movimento do Ministério Público Democrático, o nosso parceiro aqui do Gente do MPD que Fala, o Instituto, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que também está aqui com a gente, apoiando aqui essa nossa edição de quinta-feira, do Gente do MPD que Fala, o escritório Nasser Rajab Advogados Associados, enfim, são todos os nossos parceiros, os nossos apoiadores. Faça como eles, venham ser parceiros aqui do programa Gente que Fala. Estamos há 22 anos no ar, falando para o público do mundo inteiro, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, enfim, o mundo inteiro acompanhando aqui os nossos debates com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Entre em contato com a gente pela nossa central 50 52 55 55 para conhecer todas as possibilidades dessa parceria com a gente. E a gente continua aqui, então, essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Agora, para falar sobre a saúde, virando a página por aqui, o setor de produtos, aí para o setor da saúde, dispositivos médicos implantáveis, equipamentos para diagnóstico por imagem e reagentes para diagnóstico in vitro, acumula deflação nos preços de licitações de 35,7% nos últimos 7 anos, de acordo com o estudo índice ABIs, Compras Públicas, da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. O diretor executivo da ABIs, o José Márcio Cerqueira Gomes, disse o seguinte: o estudo revela, a respeito deste tema, desse dado, o estudo revela que os dispositivos médicos não são os vilões da saúde. Nas palavras do Dr. José Márcio Cerqueira Gomes, eles são fundamentais para aumentar a produtividade e resolutividade do sistema, uma vez que a tecnologia antecipa diagnósticos, permite tratamentos mais completos e eficazes e reduz o tempo das internações. Doutor Gouveia, a notícia é boa, essa questão dos preços baixando, mas é bom por um lado, mas não é bom por outro lado também, né? Tem vários aspectos aqui, Mauro. O primeiro mostra a importância da própria ação do mercado. A partir do momento que você permite e cria mecanismos para evitar barreiras não tarifárias ou barreiras para a entrada de novos produtos, ou mesmo desenvolver de tecnologias, você permite uma maior concorrência. Tendo concorrência, obviamente, o ajuste acaba acontecendo, como a gente viu. Esse é o primeiro aspecto. A área de dispositivos médicos, incluindo o diagnóstico, ela tem tido um grande avanço, seja pela própria agilidade da Anvisa, que melhorou muito os seus processos internamente. Hoje, a gente já consegue ter um alinhamento com as tecnologias no mundo inteiro. Então, produtos que são lançados no mercado americano, norte-americano, mercado europeu, asiático, eles podem estar aqui no Brasil praticamente de forma simultânea, inclusive através de um mecanismo que é um dossiê único de registro ou inspeções conjuntas para boas práticas de fabricação, emissão de certificados da Anvisa com outras autoridades regulatórias,
graças a um mecanismo criado pelo International Medical Device Regulators Forum, que é um fórum dos grandes reguladores, e a Anvisa é uma das fundadoras desse fórum. Então, a questão regulatória, hoje você já fala de convergência, você fala do reliance, que acaba permitindo. Isso por um lado. Outro lado é a melhoria da discussão sobre incorporação, tanto no SUS quanto na ANS. No SUS, existe um mecanismo dentro do Ministério coordenado pela Conitec, que é uma área com vários especialistas do próprio Ministério, experts de outros lugares, inclusive da Anvisa e outros ministérios, e que avaliam a tecnologia da saúde. São processos que verificam custo-efetividade, questão da melhoria da qualidade de vida, se aquela tecnologia nova vai se complementar a outras existentes, se ela vai ser substitutiva, tudo isso é levado em consideração. Até agora era feito sob o viés de farma, as pessoas que faziam parte desse grupo tinham uma tendência de exigir estudos muito parecidos com os de medicamentos, quando o setor é totalmente diferente. E foi criada recentemente uma subsecretaria de dispositivos médicos e diagnóstico, que vai fazer uma análise muito mais apropriada para isso. Então, a expectativa é que a gente comece a ter produtos incorporados no SUS mais adequados às nossas atuais demandas. E aí eu cito um exemplo. Até então era um teste para uma doença. Hoje você já tem testes que a gente chama de multiplex ou painéis na área de genômica, que, por exemplo, para um câncer, ele pode verificar não um gene, mas sim 5, 10, 20, 500 genes ao mesmo tempo. Então, um processo com 500 informações importantes. Obviamente, não estou dizendo que a pessoa vai ter 500 mutações, não é isso, mas ele pode achar múltiplas mutações. E isso vai ser essencial para saber qual é o medicamento que ele vai reagir de forma positiva, que ele vai ter uma aceitação adequada. Então, para saúde pública, isso é fundamental, e o Brasil está melhorando. E, por fim, o último ponto é para combater um estigma, na verdade, acaba sendo uma impressão que muitos têm de que a nova tecnologia, principalmente nessa área de dispositivos médicos e diagnóstico, é o vilão dos planos de saúde. É ele que causa a inflação médica. Isso muito se falou até agora. E não, pelo contrário, esse estudo da ABIS, ele mostra exatamente isso. Ele está disponível no site, é www.abiis.org.br, e ali as pessoas podem ver. Houve, de fato, deflação, então ele não é o responsável pelo aumento dos custos, há uma série de outras razões para isso. E agora, nós todos que dependemos da saúde suplementar, vamos perceber que, de fato, o vilão é outro, não é essa. E a gente já está vendo, para os planos particulares, 10% de aumento no ano, e para os planos empresariais, estão falando em 24% ou até mais do que isso, 24% ou mais. Então, acho que esse vai ser um tema até para outras conversas também, viu, Mauro? Bem objetivamente, então, ou 10% ou 24% de reajuste, dependendo do tipo de plano. Mas quem são os vilões, então, desses aumentos? Aí existe desde tudo, existe fraude, que muito se fala hoje, e a fraude ela pode ser dentro dos hospitais, pelo corpo clínico ou até pelo próprio segurado. Tá? Então, existe fraude de todo tamanho de valor. Muitas empresas tiveram demissões em massa recentemente por grandes esquemas organizados de reembolso de despesas médicas. Ou seja, foram criadas empresas que faziam acordo com alguns planos de saúde e, por sua vez, várias pessoas foram pleiteando, como se fossem funcionários, pleiteando o reembolso. A história é grande, e aí empresas de grande porte conhecidas, que tomaram a decisão de, assim que detectaram, cortaram. E existem aquelas fraudes também pequenas, a pessoa faz uma cirurgia estética, e lança, em conluio com o próprio médico, como se fosse um outro código, um outro CID, para ter o reembolso. Tá? E aí, para citar algumas. Então, o Instituto Ética à Saúde, nesse sentido, tem feito um trabalho junto com as associações do setor, FenaSaúde, Abrange, Unidas, até para conscientizar sobre o papel de cada um. Na verdade, esse tipo de levar vantagem
não dá certo. Na verdade, o custo volta, a pessoa acaba pagando mais. E, de fato, por fim, existem ainda procedimentos que são feitos de forma totalmente equivocada, desnecessários, que também trazem um custo adicional e que impacta o sistema como um todo. Então, tem vários vilões, viu, Mauro? Faltando 15 minutos para 1 da tarde. Vamos mudar a página por aqui. Programa Gente que Fala no ar. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Esse espaço aqui sempre para você, nossa audiência aqui às quintas-feiras. O presidente Lula e o Papa Francisco se encontraram na semana passada no Vaticano durante a agenda na Europa, agenda do governo brasileiro na Europa. Em publicação nas redes sociais, o presidente Lula agradeceu ao pontífice pela boa conversa sobre a paz no mundo. Para o presidente Lula, embora o pontífice não seja um político militante, ele é o grande líder que temos hoje na Terra, e suas falas direcionadas à população são de conteúdo político muito forte, citando a questão da paz, a desigualdade e o cuidado com os mais pobres. Procurador Júlio, o que o governo brasileiro trouxe na bagagem desse encontro com o presidente Lula e o Papa Francisco, o que se diz, né, é da convergência de visões, né, deles, do presidente e do Papa Francisco, em diversas áreas, na área ambiental, na área social, na promoção da paz. Seu áudio fechado, procurador. É muito importante que o Brasil realmente ocupe um espaço, e acho que o melhor espaço que o Brasil tem para ocupar de protagonismo no cenário mundial é na questão ambiental. Se tem algo que diferencia o Brasil de todos os países, é a Amazônia, né, o tamanho da Amazônia, a importância da Amazônia para o mundo. Isso coloca o Brasil como um player fundamental. Essa agenda da paz eu acho muito importante também, mas é preciso entender que esse é um jogo no qual o Brasil não tem um peso muito grande, né? Porque ele não tem um peso militar, ele não tem um peso econômico comparável ao das grandes potências que estão participando, né, dessas disputas que estão acontecendo hoje na Europa, né? Rússia, a Europa através da OTAN, os Estados Unidos, a influência da China, a posição da Índia. Então, o Brasil tem que chegar com muito cuidado. Eu acho que o Brasil teve um approach aí um pouco afoito na matéria, uma simplificação que não funcionou. Não é porque dois não querem que não aconteça uma guerra, basta um país querer invadir o outro que acontece sim uma guerra. E esse xadrez político é muito complexo, né? O Brasil tem que tomar cuidado de fazer uma defesa da paz, mas entendendo quais são os múltiplos interesses em questão e, especialmente, qual é o interesse brasileiro nessa questão, né? Porque a gente não pode estar a reboque de um interesse pessoal de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Que isso não é o objetivo do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro tem que defender os seus interesses geopolíticos de uma maneira construtiva, né? Defendendo a paz, como sempre foi da tradição brasileira, mas tendo muito cuidado para não, sob o pretexto de tentar agir de uma forma simplificada, perder o seu capital político, o seu prestígio. Acho que acabou havendo um desgaste recente para o Brasil e para o presidente Lula nessa abordagem da guerra da Ucrânia. Acho que essa conversa com o Papa é extremamente construtiva. Concordo com essa avaliação do presidente Lula de que o Papa é um grande líder mundial e que tem falas muito importantes nessa agenda de redução de desigualdade, de preservação do meio ambiente, de construção da paz. Então, acho que foi uma visita muito produtiva. Professora Roseli, sua percepção também a respeito do encontro entre o presidente Lula e o Papa Francisco, o que o governo brasileiro trouxe na bagagem depois dessa viagem? Então, me parece que o Papa Francisco é uma personalidade internacional, né, para além da figura dele, né, como chefe da Igreja Católica, né, de grande importância. Eu concordo com a análise do doutor Júlio Marcelo integralmente. Vejo que não preciso repetir os próprios argumentos que ele já usou, né? E me parece que algo que fica nessa visita é que
é algo do passado, né? Nós tivemos aí uma parceria com o MPD até no final dos anos 2000, 2010, né? Final dos anos 2000, na verdade, né? No início de 2008, 2009, ligado a uma assinatura que o Brasil fez numa gestão do presidente Lula de uma concordata com a Santa Sé, mas quando era Papa, quando era o Papa Bento XVI ou Joseph Ratzinger, né? Que era completamente diferente do Papa Francisco. Então, parece que a presença do Papa Francisco e essa amizade que ele tem com o presidente Lula, que conforme foi noticiado aí durante essa visita, parece que é algo que tem aí mais de 20 anos, ainda do tempo que ele era cardeal, né, na Argentina, lá em Buenos Aires, poderia servir para rever essa concordata que foi assinada, que me parece que foi um equívoco do presidente Lula naquela época, e que abriu uma caixa de Pandora, né, nesse sentido de violação da laicidade do Estado no Brasil. Muito do que depois veio a ser feito na última gestão federal, né, por exemplo, a ideia de ter um ministro no Supremo que fosse terrivelmente evangélico, etc., tinha a ver com essa violação da laicidade que foi feita, sem dúvida, com a melhor das intenções, mas que não vem ao caso, né, quando se torna de uma questão de inconstitucionalidade, né, foi assinado aí um acordo, algo que o artigo 19 da Constituição brasileira proíbe, né, de ser feito com as religiões, e me parece que o Papa Francisco seria a pessoa ideal para poder rever, né, no caso de Portugal e da Espanha, que assinaram concordatas ainda quando estava na mesma posição que o Ratzinger, então, né, era o Pacelli, que depois virou o Papa Pio XII, lá atrás, então, foi feita com Franco e com Salazar, né? Depois foram revistas, né? Nos anos 70, 80, essas concordatas tiveram que ser revistas. Me parece que no Brasil nós vamos ter que fazer essa revisão, né? Porque cria um problema com todas as demais religiões, né? Então é algo que não pode acontecer. Eu vi que na bagagem veio a ideia do Papa visitar, né, o Brasil para o Círio de Nazaré. Quem sabe nesse momento se pode assinar uma revisão da concordata, acho que seria muito bom. Faltando 7 minutos para 1 da tarde, eu vou passar rapidinho aqui para o último tema, para análise sua, professora Roseli, e bem breve mesmo, porque a gente tem ainda perguntas da nossa audiência, para falar sobre o seguinte: a defesa dos donos daquela escola no Jardim da Glória, presos na terça-feira por suspeita de tortura, maus tratos e submeter alunos à situação vexatória. Essa defesa dos donos afirma que seus clientes negam ter agido com violência contra as crianças. Enfim, eu vou abreviar aqui, tem uma nota para ser lida, mas, enfim, todo mundo já sabe deste caso. O que esse episódio nos revela, professora Roseli? Eu acho que nós podemos ver a vulnerabilidade das crianças, né, e como muitas vezes são as entidades públicas são acusadas, e no caso uma escola particular, né, e como pode ocorrer esse tipo de maldade, uma criança tão pequena. Me parece que é importante apurar os fatos, né? Isso, na verdade, aí é a questão do próprio Ministério Público, né? Deixando o doutor João Marcelo que, se fosse possível, falar um pouco mais, porque me parece que precisa apurar, né? Eu penso aquele caso da escola base, né? Ainda, mas aí não sei, parece que temos vídeos e tudo mais. De toda forma, as crianças têm que ser protegidas de toda maldade, de todos maus tratos, né? Elas precisam ser realmente cuidadas e não é possível, né? Não importa. Então, estão tentando argumentar em relação à tortura, etc., mas é inaceitável que crianças, 1 ano e meio, sabe? Quer dizer, a maior vulnerabilidade possível, né? Sofram esse tipo de situação que nós vimos aí ser exposta, pelo menos no noticiário. Para repercutir em poucos segundos, procurador Júlio, para a gente ir para as perguntas da audiência, por favor. Lamentável esse evento, né? Triste de ver que ainda pode ter esse paradigma de castigo físico no trato de crianças, na formação de crianças, né? Como as cabeças das pessoas ainda estão muito atrasadas, né? Esse paradigma do castigo físico como meio de disciplina, isso está ultrapassado, superado, e o que foi feito é crime, né? Então precisa realmente ter apuração, um inquérito, né? Apontar todas as circunstâncias para que os autores sejam devidamente responsabilizados.
Perguntas da nossa audiência por aqui. Eu já vou aqui com o doutor Júlio, que ele está com a palavra. A pergunta vem do Luiz Carlos Nogueira. Ele está acompanhando a gente no YouTube. Ele quer saber na prática, procurador, a criação de municípios com menos de 10 mil habitantes não é só uma desculpa para a criação de cargos de prefeitos, vereadores, secretários e por aí vai. Sim, exatamente, né? Com essa bandeira de emancipação de distritos, o que se fez foi isso, criar cargos públicos, e a administração pública ela tende a se agigantar, e de uma maneira ineficiente. Você tem esses municípios, eles não dão conta de aplicar, de implantar as políticas públicas necessárias de maneira adequada, eles não têm estrutura, capacidade de ter uma secretaria de educação bem estruturada, secretaria de saúde bem estruturada, a parte de obras públicas, né, de zeladoria da cidade também fica muitas vezes comprometida. Então, se eles se fundissem, você teria estruturas melhores, com mais competência para dar conta das escolas públicas, dos postos de saúde, do cuidado das ruas, do trânsito. Então, é ineficiente total você ter municípios, e o objetivo de criação foi esse mesmo, cargos públicos. Mauro, só um comentário muito rápido. Acabei de ler aqui. O edifício Copan, em São Paulo, tem mais moradores do que 1.331 cidades brasileiras. 5 mil habitantes num edifício. Sem prefeito, sem secretários, sem vereadores. Não E é? funciona, de alguma forma funciona. Doutor Gouveia, a Juliana Rocha está no Instagram, ela quer saber para que serve o teste nutrimetabolômico e se já é acessível a todos. Já é uma excelente pergunta. Dentro dos avanços tecnológicos na área de diagnóstico, a metabolômica é uma das áreas que tem despontado. A área de nutrição fundida a metabolômica, ela consegue indicar exatamente quais são os desequilíbrios que a pessoa tem naquele momento. E aí dá uma indicação preditiva, graças ao que? Grande base de dados que existem da população, consegue indicar com precisão quais seriam os problemas possíveis, potenciais para aquela pessoa, de tal forma que ela consegue se antecipar e mudar. Hábitos nutricionais, hábitos de práticas esportivas, hábitos de vida, tentando mudar esse curso. Tá? Exemplo de doenças podem ser desde um câncer de cólon, Alzheimer, tem várias situações. E muitas vezes você consegue exatamente pelo nutrimetabolômica, que é um teste que pode ser feito com saliva ou outros fluidos também. Professora Roseli, a última pergunta por aqui, com bastante brevidade. Marta Corrêa está no Facebook, quer saber, o brasileiro já foi mais acolhedor com os imigrantes? Porque temos visto tantas agressões, principalmente levando em conta que todos nós, exceto os indígenas, somos descendentes de imigrantes. Eu acredito que há aí um certo mito, né, em relação ao Brasil ser acolhedor. Lá atrás, né, quando chegavam levas de imigrantes, né, no início do século XX, há situações também de bastante maus tratos, sabe, para determinados grupos. Eu acho que o Brasil tem um lado que pode ser acolhedor, mas um lado que nem sempre foi, né? E acredito que hoje nós temos situações muito mais complexas e seria importante, a meu ver, uma campanha mesmo de esclarecimento para que as pessoas pudessem lidar melhor, né, com o que vivemos hoje, né, que é o Brasil procurado pelos mais diferentes grupos mesmo. Vamos colocar um ponto final nessa edição do Gente que Fala de hoje, nosso tempo de fato aqui esgotado, gente do MPD que fala, a parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O agradecimento a todos os participantes, em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o doutor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador de contas perante o Tribunal de Contas do TCU, associado do MPD, professora Roseli Fishman, expert Unesco para a Coalizão de Cidades contra Racismo, Discriminação e Xenofobia, professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente chegou a anunciar aqui no começo a presença da doutora Cláudia Luna, advogada, diretora da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, mas ela acabou, já logo no começo, tendo um problema ali com a conexão e não conseguiu mais participar com a gente. O agradecimento a ela também fica para a próxima oportunidade da nossa conversa com a doutora Cláudia Luna.
Programa Gente que Fala, realização sempre da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente se encontra amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e nossas redes sociais. Chegando aqui na programação da 365 agora, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Um programa para você, Lucas, uma boa tarde para todos e a gente se vê amanhã. Um abraço, tchau.